Eu vou falar dos distúrbios de movimento induzidos por medicação, né? E eu achei esse artigo de 1961 do JAMA, estava lendo, estava começando a pesquisar, e, na verdade, em 1952 foi quando começou o uso em larga escala dos antipsicóticos, né, da clorpromazina, principalmente. E o pessoal começou a utilizar, porque controlava aquele distúrbio psiquiátrico, e foi quando começaram os inícios dos relatos desses movimentos involuntários que surgiam. Então, na década de 60, que é esse artigo do JAMA, foi feita uma pesquisa, um survey dos drug-induced extrapyramidal reactions. Então, nem o termo mais antigo, que a gente não utiliza mais, né? E olha ali, eles entrevistaram, fizeram uma revisão com 3.000 pacientes que foram tratados com os tranquilizantes, né? E desses 3.000 pacientes, 1.400 tiveram o movimento induzido, né? O fenômeno extrapiramidal, que eles chamaram no artigo, causado, com uma relação causal com o medicamento que eles tinham colocado, né? O tranquilizante. 21% tiveram acatesia, 15% parkinsonismo e 2% de cinesia. Então, na década de 70 foi quando o termo Drug-Induced Movement Disorders foi bem estabelecido e passou-se a prestar mais atenção nisso, né? E se você for ver, o tema é tão parecido e atual quanto era na década de 50, na década de 60, 70, nos anos 2020. A gente ainda usa, e eu vou comentar um pouquinho do porquê que vem aumentando tanto também. A gente, na questão de estudo, de entendimento, a gente tem como classificar, separar de várias maneiras pelo tempo de início do sintoma do movimento involuntário após a exposição àquela droga, agudo, subagudo ou crônico, depois de muito tempo de uso. Pessoalmente, eu acho que essa é a melhor, porque é o que você consegue perceber para depois parar para classificar. Mas nós somos no estudo do movimento involuntário, a gente trabalha muito com fenômeno, a gente já conversou disso algumas vezes aqui, e você consegue parar para, na hora de avaliar o fenômeno desse paciente, pensar num distúrbio induzido por medicação. E o fenômeno também é variado, como todos a gente já conhece, distonia, parkinsonismo, as discinesias como de maneira generalizada, mioclonia mais raro, tremor e acatesia. Ou também pensar de estudar isso pelo agente responsável, então pelos neurolépticos típicos, atípicos, mas lembrar de antidepressivos, antiepilépticos. Então, eu vou falar para vocês dividido um pouquinho pelo tempo de exposição, porque eu acho que ele faz a gente pensar um pouquinho melhor. Mas antes de eu entrar nessa classificação, eu vou trazer um termo aqui que a gente usa muito, o termo neuroléptico, antipsicótico. E é isso que não estou dizendo que não é errado. Mas quando a gente for ler, quem for estudar isso, parar um pouquinho para ler, vai ver muito esse termo DBA, que é o Dopamine Blocking Agents, ou DRBA, que é os Dopamine Receptor Blocking Agents, que é como eles agrupam todos esses medicamentos e baseado nesse mecanismo de ação é que a gente tem os fenômenos que a gente vai estudar hoje. O mecanismo de ação é bastante complexo, tá? Eles têm todos esses fenômenos, esses mecanismos que estão relacionados, entendido, mas também não entendido, com os fenômenos motores, a gente vai ver. Então, o mais potente é o antagonismo do receptor D2, né, dopaminérgico, que a gente sabe que está relacionado, então, com o principal efeito terapêutico dos neurolépticos. Mas ele também faz o antagonismo de ação central da serotonina, mas tem o efeito também de dissociação rápida e de um agonismo parcial do efeito do receptor D2. Então, essas múltiplas maneiras que ele ajudam, eles estão presentes nos neurolépticos em diferentes potências, que entram aí os típicos e atípicos. O pessoal americano costuma falar primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? E quanto maior for a potência do antagonismo D2, quanto mais ele for, digamos assim, impuro dessa maneira, entre aspas, maior vai ser o potencial de desenvolver esse fenômeno motor.
né? Que a gente sabe, o Aldol, o pessoal que trabalha comigo no INC sabe que eu fico brincando que neurologista não usa Aldol, que a gente tem que pensar em outras coisas. E quanto à proporção entre esse antagonismo do serotoninérgico, a velocidade com que ele dissocia do receptor D2, ou até mesmo o quanto que ele faz esse agonismo parcial ali de equilíbrio, quanto melhor for essa proporção, a chance do desenvolvimento é menor. O problema não é 100% menor, não é garantia, não é falar assim, tome esse e não vai ter isso. Não é 100%. Que é a grande questão dessa grande classe de distúrbios ser muito ainda prevalente hoje em dia. Por quê? Porque quando foi lançado os de segunda geração, aripiprazol, risperidona, os atípicos, foi pensado, beleza, tá tudo bem, não faz mais nada, porque eles não fazem efeito renal, lascamos risperidona, aripiprazol e quetiapina em todo mundo. E faz. Faz menor incidência, mas faz, né? Então, existe a preferência, mas tem que tomar cuidado porque eles não são isentos. Então, quando a gente estiver falando quando eu falar neuroléptico, quando eu falar antipsicótico, lembrem desse grande grupo de mecanismo de ação que é o que a gente está pensando aqui para tratar esses pacientes, para no diagnóstico pensar neles. Então, vamos passar para a classificação, os agudos e subagudos. A reação distônica aguda ou a distonia aguda, eu não estava na aula da Denise de distonia e da de emergências, eu sei que a gente falou disso sim, mas eu vou comentar de novo. Então, a reação distônica aguda é uma reação que ele é bastante frequente, a gente tem que pensar nela, variando bastante com neurolépticos típicos, ali entre 2,3% a 60% de incidência. Num estudo com pacientes com haloperidol, 17% deles tiveram essa reação distônica aguda, mas mais fraca com os atípicos, né? Entre 2% a 3%. É comumente vista também com antieméticos, então por isso que é bom lembrar disso na emergência. Um paciente que está tomando antiemético para dor de cabeça, para um quadro clínico de Manaus, uma coisa, liberar os pacientes com Clemet para quimioterapia e outras coisas. Muito mais frequente em homens jovens, então ser um homem jovem com um transtorno psiquiátrico nesse início de tratamento, tem que acender a tela de que ele possa desenvolver isso e pensar no que você vai fazer para esse paciente. Ele é agudo, então ele surge aí algumas horas ou poucos dias após a exposição à medicação. 50% dos casos que tiveram isso aí desenvolveram em 24 horas da exposição ao medicamento. 90% deles vão ter em 5 dias de exposição. Claro, geralmente, se você tem uma dose aí pequena, isso vai acabar tendo uma menor chance, né? Mas existe pessoas com uma sensibilidade maior que podem ter mesmo com doses baixas. Então, claro, quanto maior a dose, maior o risco, mas não é necessariamente proibitivo com dose menor. O padrão mais comum é a distonia oromandibular, então acometimento de face e pescoço, trismo, muito importante, um espasmo laríngeo, que pode ser uma situação de emergência, porque pode fazer alteração respiratória aguda, então lembrar muito disso. Mas existem outros padrões, que são as crises óculo-gíricas, blefaroespasmo, uma distonia cervical complexa, com retrocolos, torticolis, alteração de ombros, e até mesmo a síndrome de Pisa, com inclinação lateral do tronco e hiperextensão, assim. Mas esses são mais raros, né? Obviamente, na emergência, saca fora o medicamento, mas às vezes precisa tratar o sintoma, porque é bastante incomodativo, bastante doloroso. Anticolinérgicos intramusculares ou endovenosos têm uma ótima resposta. Não sei como é que é nos outros hospitais do pessoal que está aqui, mas aqui a gente só tem difenidramina e você faz o alemão aí dos benzos, porque conseguir um biperideno, mesmo via oral, não dá em ambiente de emergência, né? Lembrar que você colocou isso para o paciente na emergência, vai colocar isso em retirada depois, porque existe uma possibilidade desse fenômeno motor recorrer depois do tratamento agudo. Mas os benzos também ajudam, né? Porque são depressores, a gente vai ter uma reação aí de depressão do sistema nervoso central. É lembrar a catisia também, que é um outro fenômeno. Lembra lá que estava descrito, foi o principal descrito deles. A acatisia é um fenômeno complexo que a gente tem que ter duas coisas. Uma sensação interna de inquietude ou tensão
geralmente referida em membros inferiores, referida como não conseguir permanecer naquela postura por muito tempo, associada à manifestação objetiva da inquietude. Então, o paciente tem que estar inquieto com esse movimento, não conseguir manter o corpo parado, movimentando 4 membros, pernas ou braços. E se sentado, fica lá cruzando as pernas, mexendo de um lado, mexendo para o outro, e se em posição de pé, caminhando no mesmo lugar, assim, mexendo a perna, andando, caminhando. A acatesia é esse fenômeno. Ela geralmente aparece logo depois, bem precoce, da introdução da medicação neuroléptica, até 30% das vezes. Paradoxalmente, quando você suspende muito rápido essa medicação, às vezes a acatesia piora. Então, às vezes, você tem que dar uma avaliada se não vai esperar um pouquinho ou aumentar um pouquinho e reduzir devagar. É um paradoxo da própria acatesia, mas isso pode acontecer. E quando a exposição, eu vou comentar, porque eu não vou falar dela lá na frente, é muito longa e ele desenvolve a acatesia mais tardia, geralmente quando se suspende não melhora, que é uma coisa bem complicada. E lembrar que quando a gente está tratando paciente psiquiátrico, os esquizofrênicos principalmente, eles fazem como parte da esquizofrenia, às vezes, estereotipias. Então, quando o paciente tem a sensação de acatesia, ela às vezes é descrita de maneira incompleta e é passado batido como se fosse da esquizo. É da esquizo, é do bipolar, e aí passa batido e vai aumentando a medicação, não troca a classe, não troca o padrão medicamentoso, não a classe, a potência medicamentosa, não altera a dose e fica batido lá com aquela sensação como se fosse do psiquiatra. É sugerido aqui associar a mantadina, os benzos, os anticolinérgicos para ajudar no controle do fenômeno. Num dos artigos que eu vou passar, que eu usei de referência para vocês, do Capil, eles comentam do uso preventivo de neuroléptico. Quem nunca pegou um psiquiatra de anticolinestrásico, anticolinérgico, meu Deus do céu. Quem nunca pegou um paciente mais antigo, assim, que o psiquiatra botou junto a Kineton com o neuroléptico? Eu, pessoalmente, acho que não faz muito sentido, porque os efeitos cognitivos estão aí para a gente ficar de olho. Mas, por uma resposta bem marcada, tem muita gente que usa isso nessa tentativa de prevenir. Não sei, me desceu meio torto, mas existe essa possibilidade. Esses são os 2 grandes agudos, a gente tem outros, né? Mas pensando nos neurolépticos, são esses 2. Vamos passar para o parkinsonismo medicamentoso, que é algo que a gente tem que sempre prestar atenção. Eu vou trazer um casinho para vocês. Paciente masculino, 56 anos. Ele veio para mim ontem. Ele falou assim para mim: eu não sei o que eu tenho. Me falaram que eu sou depressivo, me falaram que eu sou ansioso, me falaram que eu sou bipolar. Então, como nenhum psiquiatra me resolve, eu já fui em vários psiquiatras. E eles não prescrevem remédio e não melhora. Ele já usou Latuda, Menelate, Venlafaxina, Brintelix, Quetiapina em dose alta e estava em uso de Ziprexa, que é o Olanzapina, para quem não sabe esse nome comercial, que é o original, já há alguns anos. Aí teve um aumento recente da dose da medicação. 4 anos atrás, ele notou que ele veio com uma lentidão progressiva do braço direito dele, com um tremor 1 ano depois na mesma mão, evoluindo nesses últimos 2 anos para uma dificuldade de caminhar. E que a letra dele estava muito complicada. No exame físico, ele tinha um tremor de repouso leve na mão direita, uma bradicinesia moderada em membro superior direito e leve em membro superior esquerdo, com de uma bradicinesia discreta e simétrica em membros inferiores, uma marcha festinante, mas leve e encurvada, com o teste negativo. Então, a gente pode dizer que ele tem um parkinsonismo. A clínica dele é de parkinsonismo. Com uma história aí rica de medicação que a gente precisa levar em consideração. O parkinsonismo medicamentoso, ele geralmente inicia algumas semanas ou meses após o início das medicações. Mas, como vocês viram no caso, às vezes ele pode ocorrer em vigência de baixa dose, dose terapêutica. Não se sabe explicar exatamente por quê. Logicamente, o fato de você começar com alguns meses depois é que está bloqueando a dopamina, né? Neuroléptico, bloqueia a dopamina, falta dopamina, Parkinson. Isso é muito lógico. Mas o porquê que esse paciente que está em dose baixa, não aumentou dose, bloqueou, pode fazer alguns anos depois? Bom,
Não sei, na verdade, não se sabe muito bem se é uma hipersensibilidade do receptor, se é a perda dos receptores por causa dessa hipersensibilidade, daí a gente está fazendo aí um fenômeno parkinsoniano. Ou essa múltipla troca de medicamentos com aumentos frequentes da dose. Então, o que chamava atenção nessa história desse paciente era isso. Ele não ficava num médico único e cada médico dele trocava a medicação, botava o diferente, trocava a medicação, botava o diferente e aumentava a medicação dele. Paradoxalmente, no meu caso específico, é mais comum em mulheres, geralmente acima de 50 anos, então cuidado aí com as heterogenias, as senhorinhas ansiosas, botar neuroléptico. Mas não tem necessariamente uma predileção por sexo, ele é só um pouquinho mais frequente pelo uso indiscriminado dos bloqueadores dopaminergicos. É muito difícil, na verdade, você diferenciar clinicamente. A gente tem uma ideia que o parkinsonismo medicamentoso costuma ser simétrico sem tremor. E o parkinsonismo hepático, ele é assimétrico com tremor. Mas a gente sabe que o Parkinson hepático pode ser assimétrico sem tremor. Ter um predomínio rígido cinético, a gente não tem tremor. E, sim, o medicamentoso pode ter tremor. O dele era bilateral e simétrico? Até que era. Era um pouquinho assimétrico ali, mas tinha tremor. Então, quando tem esses casos, assim, que às vezes a história clínica do paciente está confuso, não tem muita certeza se usou, se não utilizou, ou a relação temporal te faz duvidar de alguma coisa, ou o tremor tem, fica mais difícil fazer a diferenciação clínica franca e chegar e bater o martelo. Ó, é isso e ponto, acabou. Nessa tabelinha, nesse quadrinho tem vários medicamentos que podem ser, eu botei o nome porque a gente tem que lembrar, então clorpromazina, prometazina, levopromazina, metoclopramida, a risperidona, olanzapina, clozapina, ó o que eu falei, a clozapina é atípico, é muito bom, inclusive é uma sugestão de troca de medicação, mas ele pode fazer parkinsonismo, ou piorar quem é parkinsoniano. Flumarizina, sinarizina, os nossos velhos medicamentos de tontura que todo mundo compra na farmácia e tá tudo bem, toma todo dia, sem nenhum tipo de orientação, chega aí 2 anos depois, tá com faces marmóreas e completamente travado. E é o quê? Sinarizina. Tem que perguntar, tem que questionar. Aqui um detalhe, o tratamento no parkinsonismo medicamentoso. Ele geralmente não responde à medicação dopaminérgica clássica da mesma maneira que o Parkinson idiopático, até porque eles são de fisiopatologias diferentes, não estão falando de neurodegeneração e de alteração pré-sináptica, estão falando de secundário pós-sináptico. Então, se o paciente tem um quadro leve, moderado, pouco debilitante, o paciente de fácil manejo de conversa, sugestão, não trate. Tire o medicamento causador. Claro, sempre que possível. Você está falando de um esquizofrênico, bipolar em mania, né? Tem que pensar aí risco-benefício. Porque se não for possível tirar o neuroléptico para, assim, baixar a dose e retirar, tenta trocar. Vamos pensar em clozapina e quetiapina em baixas doses aí para tentar estabilizar o humor desse paciente, controlar o quadro psiquiátrico com um menor efeito piramidal, né? Piramidal. Você pode tentar levodopa, você pode tentar agonista, você pode tentar os inibidores da MAO, mas você tem que ter ciência de que o efeito terapêutico vai ser um pouco menor. Mas pensar em mantadina e até os anticolinérgicos, lembrando que não é bem aquela resposta clássica. Voltando ao nosso paciente, ele me deu uma dica muito grande no dia da consulta, porque ele tinha parado a Olanza por conta própria, mas isso não é bom, 1 mês antes de vir comigo. E já tinha me dito que melhorou 80% dos sintomas que incomodavam ele. 1 mês. Eu li, acho que uns 5 artigos e eu vi 3 tempos diferentes. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, depende muito de em que momento você tira a medicação, em que momento o paciente chega para você, como é que você vai tratar esse paciente. Mas vale dizer que antes de 6 meses, você ainda pode ter o parkinsonismo, mesmo que você tenha suspendido completamente o neuroléptico, né? Mas ele tende a melhorar. Mas e se esse paciente não melhorar? O que a gente faz? Será que era um Parkinson clássico que a gente perdeu, comeu bola? Será que ele
na verdade, tinha doença de Parkinson e botaram neuroléptico que a gente não sabia? Bom, nem sempre. Mas, como a gente tem essa atividade clínica, foi se tentado, esse estudo é de 2018. Eles têm nos Estados Unidos e eles usam o DAT-Scan, né? Que é uma avaliação pré-sináptica dos receptores dopaminérgicos. Ele tem até 85% de sensibilidade e especificidade. Então, lembrando, a doença de Parkinson é pré-sináptica, o parkinsonismo medicamentoso é pós-sináptico. Portanto, o DAT-SPECT ou o DAT-SCAN deveria vir normal, né? E eles fizeram uma comparação e realmente nos pacientes com a clínica duvidosa, geralmente o DAT-SCAN vinham normais naquele que eram medicamentosos. Exceções tinham? Sempre tem, não é 100% de sensibilidade e especificidade. Mas vale o uso da ferramenta numa tentativa de diferenciação diagnóstica. Então, a figurinha A, ele mostra um paciente com parkinsonismo medicamentoso. Vejam que não tem alteração da captação do radiofármaco, está com as duas virgulazinhas, né? Então, e na figura B e C, a gente tem pacientes com Parkinson idiopático, que tem a alteração clássica, que é o ponto e vírgula, que é a bolinha com a diminuição e a vírgula do estriado normal, e a C, que é uma diminuição mais simétrica da captação, num paciente com Parkinson aí talvez um pouco mais avançado. Então, às vezes, na diferenciação clínica de um paciente mais complicado, você pode se fazer valer dos exames de neuroimagem, especificamente esses de medicina nuclear. Mas lembrar que não é 100% e algumas vezes os pacientes não melhoram depois de um ano. E aí? Continuam com um quadro de um fenômeno motor, o parkinsonismo. Será que não era uma doença de Parkinson? Isso pode acontecer. Muitas vezes os pacientes têm uma doença de Parkinson que não está clinicamente manifesta, lembrando que a degeneração começa muito tempo antes da manifestação clínica, e no fato de não estar clinicamente manifesto, você expôs esse paciente a uma medicação que bloqueou mais a dopamina dele e ele acelerou o processo de manifestação clínica. Por isso que é importante acompanhar e às vezes o DAT pode vir alterado e você fala, opa, tá alterado, então será que não é puro medicamentoso? Ficar de olho nessas questões que são importantes na avaliação desses pacientes. E evoluindo para a parte de tempo, as síndromes tardias, que eu me estender um pouquinho mais nelas, porque elas têm bastante coisa para falar, embora não vou falar tudo, que são as tardive syndromes, né? Que são de exposição crônica aos neurolépticos. Uso já há bastante tempo, de pelo menos aí alguns meses exposto àquela droga, não necessariamente a doses altas, embora quanto maior a dose, maior é o risco, né? E as síndromes tardias, elas são muito prevalentes em 30% dos pacientes com neurolépticos típicos, 21% nos atípicos, no último estudo que eu vi, que a Comela publicou. Então, a gente tem que ficar atento, né? Tem que pensar, e isso tem que ser uma escolha na hora de fazer o tratamento do paciente. As síndromes tardias, como a gente está falando de um uso crônico aí, e às vezes um fenômeno que vem e aparece, diferente das agudas, que você tem o sintoma, opa, tem um mês, tem um dia, tem 2 semanas, vou tirar fora o medicamento. Você está falando de um paciente que está usando medicamento há bastante tempo. E o quadro, ele pode, inclusive, ser remitente. Então, o paciente está mantendo a medicação, tá? Ou por alguma razão, o psiquiatra, ou o clínico geral, ou o neurologista não tinha conhecimento do fenômeno anterior, ou tinha conhecimento e optou por não fazê-lo. E ele pode melhorar um pouquinho, baixou um pouquinho a dose, estabilizou a parte psiquiátrica, melhora um pouquinho e remite ao longo do tempo. Os sintomas voltam, se a medicação for mantida. Então, pode ter um curso aí, algo flutuante, variável, não só um curso, deu sintoma, fica para sempre. E o início dos sintomas vai ser durante o tratamento ou, no máximo, até 6 meses após a descontinuação da medicação. Mas dentro desses 6 meses de descontinuação, o fenômeno motor tem que permanecer por pelo menos um mês, porque tem que diferenciar da síndrome de retirada,
E essa síndrome de retirada é uma abstinência, né, medicamentosa. É só lembrar que, assim, quanto mais rápido, mais abrupta for a retirada, maior é a chance de ele fazer, porque você estava com os receptores bloqueados, e daí, de repente, esses receptores não estão mais bloqueados, tem dopamina, e ele faz um fenômeno motor hipercinético. Mas quando você estabiliza isso, porque você não fez uma doença que fez por essa dessensibilização, ele vai melhorar se for abstinência. Então tem que ficar, esse fenômeno tem que estar presente por pelo menos um mês depois da retirada de maneira contínua para você pensar que é uma síndrome tardia. Vários padrões existem, mas eu vou falar de 2 grandes padrões, que são os mais frequentes que a gente vê e que são mais comuns. Um deles é a discinesia tardia. Então, novamente, mais comum em mulheres idosas, como eu comentei lá no comecinho. Os neurolépticos atípicos de segunda geração ganharam fama de que não iam ter nada, não ia dar problema, não dá problema, então vamos dar para acalmar, vamos dar para tratar depressão, vamos tratar insônia, antes de tentar com todos os nossos medicamentos mais comuns, vamos fazer vai precisar dormir no avião, dá o neuroléptico. Então, muito off-label, muito uso indiscriminado, as senhorinhas idosas ficaram aí suscetíveis. E o fenômeno da discinesia tardia é esse. Tem que escutar. Tá escutando? Então, é esse fenômeno, esse movimento mastigatório, de abrir e fechar a boca com mandíbula, esses estalidos de lábio, às vezes extrusão de língua, e o puckering, que é fazer o biquinho, ficar fazendo o biquinho o tempo todo, né? E esse é o fenômeno clássico, então, basicamente, orofacial, né? Mas pode ter, sim, estereotipias de mãos, pode ter fenômenos coreicos de tronco, não é exclusivo a fenômeno de face, ele é o mais comum, mas ele pode vir associado com movimentos que lembram até uma coreia, membros inferiores, membros superiores e tronco. Então, vale pensar e prestar atenção. E a distonia tardia, né? Que é que nem a reação tônica aguda e o parkinsonismo medicamentoso. Aqui é mais comum em homens jovens, né? E a distonia tardia, embora esse fenômeno possa ser também de uma distonia idiopática, não necessariamente você olha isso e fala, é isso e acabou a conversa. Esse padrão desse paciente, ele é muito clássico da distonia tardia induzida por neuroléptico, tá? Esse aqui eu vou tentar tirar o som, porque eu fico falando aqui. Então, observem como é que tá o paciente. Ele tá com quase um obstótono, uma hiperextensão de região dorsal, um retrocólis com um torticollis, né? Do pescoço, e uma hiperextensão ali de membro no caso dele, membro superior direito, né? Tem um pouquinho do esquerdo, mas nem tanto. Então, assim, é uma distonia bastante complexa ali, por extensão de mão, e esse fenômeno que ele tem. Então, esse fenótipo, esse fenômeno, se você vê, pergunte, principalmente se está falando de um homem jovem, não uma criança que começou com aquela história clássica da distonia generalizada, que vai ascendendo, pergunte, faça a relação temporal, porque esse fenótipo é muito clássico da distonia tardia, tá? Que faz esse padrão característico. E como é que a gente trata a discinesia tardia e a distonia tardia? Bom, a regra vale, tenta tirar o medicamento. Vale a pena reduzir o medicamento. Mas muitas vezes esses fenômenos eles não regridem, porque estão falando de uma exposição longa ao medicamento. Às vezes há um quadro de down regulation e up regulation alterado e você tem mesmo uma dificuldade de tratar. Tanto que às vezes você tem que reintroduzir o neuroléptico, mas pensando num atípico. Mas existem medicamentos que são específicos. Quando a gente falou de distonia aguda, a gente falou de anticolinérgico para tratar, né? O anticolinérgico, ele trata várias coisas, mas ele melhora fenômenos hipercinéticos. Nas síndromes tardias, a gente tem os inibidores do VMAT2, que são a Vesicular Monoamine Transporter 2, que são as primeiras medicações que tem em bula específicos para fenômenos de síndrome tardias. Então, a gente tem a valbenazina, que é o Ingreza, o deutetrabenazina, que é o Austedo, e o Zenazine, que é o tetrabenazina. Infelizmente, nós não temos nenhum deles disponíveis para venda
e comercialização aqui no Brasil. Eles não chegaram. A tetrabenazina, que é antiga, não chegou ainda para nós, imagine os outros dois, que são evoluções delas, né? E por que são evoluções? Além de facilitar o uso, que a tetrabenazina é 3 vezes ao dia, ela tem uma questão muito importante de um efeito de depressão grave. Então, o paciente pode fazer um quadro depressivo grave, com, inclusive depressão suicida. Então, muito cuidado com o uso dela. Então, o deutetrabenazina justamente é uma substituição num átomo ali, que pelo deutério, acho, mas eu não vou falar muito certo, que além de permitir estabilizar a molécula mais estável, ele tem nos estudos um efeito adverso menor do quadro depressivo, principalmente. Não é nulo, mas bem menor. Foi muito propagandado para Coreia de Huntington, porque na bula dele tá para as duas coisas, sinergia e Coreia de Huntington. A valbenazina, que é o Ingresa, toma uma vez ao dia. Ela é mais estável ainda, 40, 80 miligramas ao dia. E o estudo grande dele é justamente para a discinesia tardia, os movimentos orofaciais. Então, ele é bem indicado para essa medicação. Então, a título de conhecimento, né, são medicações específicas para essa. Como que eles agem? Então, se você vê aqui na fenda sináptica normal, que é a figurinha a dopamina da fenda sináptica vai ser recaptada pela membrana pré-sináptica e parte dela é degradada pela melamina-oxidase, mas parte dela é reabsorvida em vesículas pelo VMAT2. Então, ele transporta essa dopamina que foi recaptada para dentro para ela ser reutilizada. Nós estamos falando de síndromes hiperdopaminérgicas aqui, né? Estamos falando de movimentos extras, não hipodopaminérgicas como foi o Parkinson. Então, o inibidor VMAT, ele faz o quê? Ele impede que essa dopamina captada pela vesícula, pela membrana pré-sináptica seja transportada para a vesícula pelo VMAT e ela é degradada e não é utilizada mais. Então, ele permite, então, ele faz com que esse movimento melhore, porque essa dopamina em excesso aí, que está sendo reutilizada, não seja mais liberada, tá? Essa é a proposta do medicamento. Esse aqui é um artigo, tipo assim, saído do forno do Jankovic e do Bashir, justamente do tratamento dessas medicações, dessas discinesias tardias. Então, eu trouxe porque eu achei que resume bem o que a gente está tentando falar. Então, assim, a primeira coisa, tem a suspeita da síndrome tardia? Revisa a droga. A droga bloqueadora da dopamina é necessária? É necessária aquela medicação? Não é? Tira. Tá? Gradualmente, né? Porque nós fazemos, tem que ser decentemente. É necessário? Baixa a dose até a mínima dose efetiva. Se não melhorar, considera trocar por uma outra medicação da mesma classe ou alguma outra medicação de outra classe que tenha um efeito similar. Um outro estabilizador de humor, um outro antidepressivo, trocar de primeira para segunda para terceira geração. Fez isso, persistiu o sintoma? Vamos passar para os inibidores do VMAT, vamos pensar em benzodiazepínico, ginkgo biloba, teve um estudo de 12 semanas, eu não tinha conhecimento disso, mas que melhorou as escalas de movimentos involuntários, a AIMS, né, que é a avaliação de involuntary movements, usando ginkgo biloba. Tá aí. Amantadina, toxina botulínica, cirurgia e outros medicamentos que não têm evidência significativa nos estudos da Academia Americana de Neurologia. Mas existe um raciocínio aí para fazer nessas síndromes que acaba sendo bastante difícil de tratar, né? E esses tratamentos, a gente tem vários. Então, por exemplo, a clozapina. Pensa na clozapina, mas lembrar que a clozapina faz a granulocitose. Eu acho muito bom, funciona, mas tem que tomar um cuidado com esse paciente e ver, ficar com ele de perto. A amantadina, que a gente utiliza muito na Coreia, na discinesia induzida pela levodopa, né? Aquele padrão coreico que a gente sabe que tem muitas vezes. Lembrar muito que ela piora, faz tontura, aquele edema de membros inferiores, às vezes fica desconfortável, mas vale a pena tentar. Os benzos, que a gente já sabe quais são os efeitos deles, clonazepam e tudo mais. E aí lembrar dos anticonvulsivantes,
que podem ajudar a gente. A toxina botulínica nas distonias, então, se faz um blefaroespasmo, uma distonia cervical, um obstótono, fazer aí a toxina para ajudar. E, puxando a sardinha para o meu lado, o DBS de GPI bilateral, né? Que especificamente na distonia tardia tem ótimos efeitos. Aquele paciente que eu mostrei da distonia tardia, com aquele padrão clássico da marcha, ele operou vai fazer quase 2 anos. Ele está muito bem. O fenótipo da dorsal dele melhorou completamente, a distância cervical dele está bem estável, a gente complementa um pouquinho de botox para ele ficar bem, e ele está bem, é uma resposta muito boa quando a gente fala de síndromes secundárias. Em relação a distonias idiopáticas, é claro que a gente sabe que elas funcionam, mas pensando aí em PCs gestônicos, em os acúmulos de ferro, outros medicamentos causadores, vale lembrar que para a distonia tardia responde muito bem. Para a discinesia tem alguns resultados assim promissores, nada muito clássico, porque como é mais de face, mas em casos muito refratários, acho que vale a consideração. E para finalizar, eu falei dos neurolépticos, né? Parece que eles são um demônio, mas não são. Lembrar de outras drogas, tá? Nem só de neuroléptico se faz distúrbio de movimento. Lembrar muito do ácido valproico. Show de bola para enxaqueca, para epilepsia, mas ele pode causar tremor com relativa frequência e parkinsonismo. Então, o paciente que está usando, a grande vantagem do ácido valproico em relação aos neurolépticos é que é muito mais simples trocar por outros anticonvulsivantes. Temos escolhas muito boas hoje no mercado se o paciente desenvolver algum desses fenômenos. O lítio, tremor, ataxia e alguns relatos de caso de parkinsonismo, mas é só relato de caso mesmo, eu pessoalmente nunca vi. E uma coisa, não precisa estar com a litemia em níveis tóxicos. Ela pode estar em níveis normais ou até níveis não terapêuticos no sentido psiquiátrico do tratamento. E a gente às vezes vem com essa coisa, o lítio só faz mal em níveis tóxicos. Não. A presença do lítio em níveis terapêuticos ou até mesmo em níveis mais baixos, mas por uma sensibilidade do paciente, pode fazer. Não tem essa relação direta. É a presença do remédio. E antidepressivos, principalmente com tremor, mas aqui vale tocar na síndrome serotoninérgica que teve na aula de emergências, que a gente geralmente passa batido na emergência, passa batido no consultório, o paciente acha que é só uma euforia inicial e vai melhorar, mas às vezes acontece, e se regular a dose, pode acontecer. E claro, aqui tem essa tabelinha maravilhosa, que tem vários outros mais raros, mioclonias, asterix, a catisia com outros remédios, síndrome de pernas inquietas, com outros medicamentos que, assim, vai ter que sentar e revisar, porque são menos comuns, menos frequentes. Mas tem outros medicamentos também. Então, para finalizar, tem que perguntar. Se você não perguntar, se você não botar o nome, se você não questionar, geralmente, a não ser que o paciente venha falado vindo do psiquiatra, eles geralmente não vão contar do remédio, principalmente quando a gente fala de sinarizina, metoclopramida, flunarizina. Eles não contam, eles não consideram que é importante. Outra coisa, prescrição consciente. Primeira pergunta, precisa do neuroléptico? Essa é a pergunta mais importante. Ele não é o demônio, ele tem suas utilidades, suas indicações clássicas, mas às vezes você não precisa usar ele. Precisa? Posso usar outra medicação? Tem alguma outra com efeitos adversos um pouco menos frequentes, um pouco menos graves, que eu possa utilizar antes do neuroléptico? Tem que pensar. E não esquecer de outras classes, né? Que a gente acha que fica pensando nisso, mas tem que lembrar, tem que dar uma revisada. Outras de uso relativamente até mais comuns que podem fazer distúrbios induzidos por medicações. E é isso.